Bem-vindos a este briefing de inteligência. Hoje, a gente vai assumir um tom direto, de análise militar mesmo, para desconstruir um efeito dominó geopolítico profundo. Aquele tipo de movimento que começa nas sombras, mas que tem uma força absurda para alterar o equilíbrio de poder no planeta inteiro. Uma única noite no Oriente Médio foi o suficiente para acender luzes vermelhas em capitais do mundo todo. E o que a gente vai examinar aqui é exatamente isso, como um incidente tático, que parece isolado, escala rapidamente para uma crise de proporções globais dentro de um tabuleiro altamente inflamável. Bom, vamos direto ao ponto. Nossa análise de hoje vai mapear essa escalada passo a passo. Vamos passar pelo incidente de Baracá, entender o novo equilíbrio do Golfo, destrinchar as 5 exigências americanas, analisar o gargalo de Hormuz e, para fechar, a cartada de Pequim. Parte 1. O incidente de Baracá, o nosso grande catalisador. E isso ilustra brilhantemente como as coisas funcionam na prática. Todo efeito dominó precisa de um primeiro empurrão, certo? Aqui, o catalisador aconteceu nos Emirados Árabes. O alvo foi uma instalação ligada ao complexo nuclear de Baracá. Pensa comigo, quando a palavra nuclear entra na equação de segurança, a atenção vai ao teto e o cálculo de riscos precisa ser refeito na mesma hora. Olha a linha do tempo. Primeiro, a movimentação de drones na calada da noite. Depois, fogo e danos reais à infraestrutura sensível, mas sem nenhuma assinatura. E nos dias seguintes, um silêncio completamente estratégico e até desconfortável de Teherã. Ninguém assumiu, ninguém negou. E no mundo da geopolítica, a falta de uma resposta oficial muitas vezes soa tão alto quanto uma declaração de guerra. O que nos leva a uma máxima militar que é essencial fixar. No Oriente Médio, as guerras raramente começam com anúncios. Elas começam com sinais. E esse ataque foi um sinal nítido de que a temperatura operacional chegou num nível crítico. Parte 2. O novo equilíbrio do Golfo. A mudança tática. Para entender a real dimensão de Baracá, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o cenário maior. Aquela dinâmica antiga de gerenciar tensões nos bastidores e usar grupos intermediários simplesmente ruiu. A nova arquitetura de segurança é bem diferente. Hoje, a gente vê os Emirados Árabes Unidos aprofundando laços pesados, tanto econômicos quanto militares, direto com Israel e com Washington. Só que, sobre a ótica iraniana, isso não é diplomacia. Isso é literalmente instalar uma ameaça iminente no quintal deles, mudando permanentemente o balanço de poder de um jeito inaceitável. E tem uma frase que consolida essa dura realidade tática. Quando um aliado se aproxima demais de um rival, ele também se aproxima do campo de batalha. Na prática, aprofundar essas relações apaga qualquer linha diplomática. Antigos vizinhos comerciais viram alvos militares legítimos do dia para a noite. Parte 3. As 5 exigências americanas. O cerco estratégico. A panela de pressão política ferve de vez quando analisamos documentos que circularam na imprensa iraniana sobre as 5 exigências da administração americana para um cessar-fogo. O que é realmente interessante aqui é a soma dessas condições. Olha só a lista. Absorver o prejuízo dos ataques sem compensação, mandar centenas de quilos de urânio para os Estados Unidos, operar só uma instalação nuclear, receber uma fração mínima de ativos congelados e desmobilizar redes aliadas na região inteira, incluindo o Líbano. E os passa muito longe de um simples acordo de paz. O contraste entre as duas visões é um abismo. Para Washington, a estratégia é clara: contenção militar, asfixia financeira e segurança contra ameaças identificadas pela inteligência. Para Teherã, o buraco é mais embaixo. O programa nuclear lá é praticamente um símbolo intocável de soberania e resistência política. Então, aceitar essas imposições com o país sob um cerco econômico brutal seria lido como uma capitulação total, uma humilhação estratégica completa. E a chave desse impasse gigantesco se resume a um número específico: 25%. Os relatórios indicam que só 1/4 dos fundos congelados seriam liberados. Em termos de poder de barganha, manter 3/4 do capital travado significa que o cerco financeiro absoluto continua de pé, cobrando concessões militares monumentais em troca de muito pouco alívio econômico. Parte 4. O gargalo de Hormuz. O ponto de estrangulamento econômico. Existe uma conexão implacável entre essa tensão no Golfo e as veias do comércio mundial. E o principal gargalo é o Estreito de Hormuz. É ação e reação imediata. Se aparece uma ameaça de drone, o preço do petróleo sobe na hora. Se uma infraestrutura é atingida, como vimos em Baracá, o mercado entra em alerta máximo. Qualquer escaramuça faz investidores recuarem na mesma hora. Qualquer instabilidade ali tem o poder literal de asfixiar o suprimento de energia do planeta num piscar de olhos. Vamos avançar e ver como isso ganha proporção de verdade. Uma escalada militar não acontece do nada. É uma sequência previsível. Passo 1.
surge aquele ataque isolado. Passo 2, vem a retaliação, vendida como limitada e proporcional, só para dar um recado. Mas aí chegamos no passo 3. Os ciclos de retaliação disparam. O orgulho entra em campo, a diplomacia falha e o conflito local foge completamente do controle. Parte 5. A cartada de Pequim. O pivô global. Todo esse isolamento e a pressão americana acabaram forçando uma reconfiguração massiva. E aí o Irã joga sua grande carta, uma aproximação tática agressiva com a China, intensificando acordos de energia, economia e política. Olhando com a frieza de um analista militar, isso não é só sobre vender petróleo, é a construção de um escudo gigantesco. Pequim oferece a salvação financeira e tecnológica que Teherã precisa, criando um contrapeso que altera para sempre o poder de dissuasão de Washington lá no Oriente Médio. Então, o ponto crucial é exatamente este. Enquanto Washington pressiona, Pequim observa, Moscou calcula, Israel monitora, o Golfo reforça. O incidente lá atrás em Baracá, aquele que parecia local, acordou o tabuleiro global. As superpotências não estão dormindo. As próximas decisões pesadas de conflito já estão sendo calculadas nos bastidores do poder. O que nos deixa como uma reflexão inevitável para fechar esse briefing. Será que a gente está acompanhando apenas mais um episódio passageiro de tensão regional? Ou estamos assistindo, em tempo real, aos primeiros sinais de uma crise global que vai reestruturar tudo? Quando a fumaça sobe no Golfo, as decisões já foram tomadas no escuro. Fica a pergunta sobre qual vai ser o verdadeiro custo do próximo movimento nesse xadrez. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.